Eu sempre, né, como professor, eu falava qual seria, né, aquele pó mágico que eu pudesse jogar nos alunos para que eles tivessem uma leitura melhor. E eu sempre percebi através também, né, do meu aprendizado o que poderia ser feito, de praticar. E uma das coisas que eu já falo que é extremamente importante que as pesquisas falam, isso principalmente a partir de duas pesquisadoras importantes, uma chamada Mishra, que escreveu em 2016 um artigo importante sobre isso, e a outra, Zukov, que é uma pesquisadora australiana de quem admiro muito, a quem admiro muito. Falo, se você quiser melhorar a sua leitura à primeira vista, isso já é feito em pesquisa, você deve tratar da sua leitura rítmica separadamente. Então, se você desenvolve leitura rítmica, você vai melhorar a sua leitura à primeira vista. Você deve acompanhar pessoas, tocar com outras pessoas, ler à primeira vista com outras pessoas, conjuntamente também, quando isso é possível. E você ter uma participação em improvisação, criação musical. Né? Então esses aspectos me chamaram bastante atenção, porque de uma maneira geral, assim, os três nem sempre estão muito presentes, né, nas metodologias, nas formas de trabalho de professores, e nem sempre dá para incluir isso também nas aulas, mesmo nas aulas, por exemplo, de leitura a primeira vez que eu dou, eu não consigo incluir tudo isso, né? Mas aí na pesquisa de leitura à primeira vista, um dos aspectos que eu achei bastante importante foi, primeira coisa, conseguir definir da leitura um conceito de que ela não é exatamente apenas uma habilidade, né? Eu costumo chamar a LPV, a leitura à primeira vista, de uma competência, né? E dentro desse pensamento de competência, a gente vai ter três instâncias importantes que constrói essa competência, que é você ter conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos. Então, muitas vezes a gente chama, né, leitura à primeira vista é uma habilidade, sim, mas a habilidade, ela ainda dá pouco, né, dá pouca estrutura para essa competência da leitura à primeira vista, porque mais do que apenas conseguir fazer, eu também tenho que ter um conhecimento a respeito disso, de todas as estruturas, um conhecimento sobre música, fundamentalmente sobre piano, técnica pianística, e também tem atitudes e comportamentos que são aspectos pouco falados, né, na construção dessa competência, que é como é que eu me posiciono diante de situações, por exemplo, em que eu preciso ter uma leitura à primeira vista. Né? Muitas pessoas, às vezes, têm medo de serem pianistas colaboradores, exatamente porque você tem que colocar a sua cara, o seu corpo e seus dedos ao fogo, né? Porque normalmente já está tocando o terceiro sinal do teatro e você ainda está aprendendo a partitura, às vezes, para acompanhar, para tocar com alguém. Então, é um sentido, muitas vezes, de desafio, e muitas vezes até de diversão também em relação à leitura à primeira vista, que é você conseguir sair um pouco daquela forma que a gente tem de quando a gente estuda piano erudito, né, de tá tudo certo, tudo no lugar, tem que estar tudo pronto para você apresentar, e isso para a leitura à primeira vista não é bem assim, né, a gente tem que ter um jogo de cintura bastante grande exatamente para poder apresentar, fazer apresentações às vezes mais em cima da hora e não ficar tão nervoso e tão impaciente, sabendo que aquilo é o que tem para aquele momento e ter competência para tocar, né, de forma mais ou menos imediata. O objetivo desse trabalho lá do doutorado era principalmente sugerir caminhos para consolidar a integração entre pesquisa e pedagogia, quer dizer, entre métodos e professores, né, referentes à pedagogia. Porque uma das questões que eu comecei a perceber bastante na minha leitura, na revisão da literatura, é que muitas vezes as pesquisas falavam determinadas coisas, e na pedagogia, principalmente através de métodos e professores, essas referências não se encontravam. Então as pesquisas falavam coisas diferentes da pedagogia, e a pedagogia, que é extremamente importante, porque a gente tem que pensar o seguinte, que a pedagogia ela é feita principalmente a partir das experiências em sala de aula dos professores que se interagem, que propõem atividades, que fazem parte também como pianistas colaboradores, mas nem sempre isso se transforma em pesquisa, então fica essa pequena diferença, né, entre o que as pesquisas falam e a pedagogia fala. Então esse foi um aspecto que foi bastante interessante e importante para mim, né. E eu também fui verificar essa hipótese de que a transposição, que foi o argumento gerador da pesquisa de doutorado, era uma intervenção mais bem sucedida do que a intervenção de treinamento rítmico e do que o uso de repertório a quatro mãos na LPV. Porque, na verdade, o que era isso? A literatura, né,
as pesquisas tinham falado que treinamento rítmico e você tocar acompanhando, isso melhorava a sua leitura sensivelmente. Mas eu tinha encontrado pouca referência da literatura a respeito do treinamento fazendo transposição. Será que você treinar a transposição como uma das atividades dentro da leitura à primeira vista, isso te traria uma competência maior, uma condição de você tocar melhor, né, algo nesse sentido? Então, isso foi o que gerou assim, a minha questão da pesquisa de doutorado. Então tinha isso, a transposição que não tinha sido verificada, o treinamento rítmico já tinha falado que era ótimo, e tocar acompanhando também já tinha falado que era ótimo, né? Então meu olhar sobre tudo isso, eu gosto sempre dessa imagem do fio que une todas as contas do colar, é sempre um olhar pedagógico em relação a isso, tá? Como que isso funciona para o professor, como que o aluno recebe isso, e quais que são os resultados que os alunos têm quando ele se submete a um processo de ter aulas de leitura à primeira vista. Então, minha revisão de literatura foi baseada principalmente em métodos de leitura à primeira vista ao piano e nas pesquisas. E antes de ir até para a Inglaterra, eu falei, mas será que existe tanta pesquisa assim, leitura à primeira vista? Eu falei, não tem tanto, assim, achava que não, né? Tinha tido um acesso às pesquisas brasileiras, vi vários trabalhos interessantes, e quando eu realmente fui para a Inglaterra, eu pude ver a quantidade enorme de pesquisas que tem. Acho que quanto mais passam os anos, também mais se encontram pesquisas nessa área. Eu fiquei realmente assim, eu gastei muito tempo, inclusive, só para poder entender a minha própria revisão de literatura, né? E descobri, pela própria revisão de literatura, o que eu achei que eram os aspectos mais importantes para leitura à primeira vista, por os problemas em leitura à primeira vista e para as condições de pedagógicas que um professor deveria trabalhar. No final das contas, eu achei duas grandes categorias nas quais a leitura à primeira vista estavam inseridas, que são processamento cognitivo e comportamento motor. Quer dizer, os problemas, ou as interações, ou as formas de trabalhar do professor deveriam estar sempre voltadas para essas duas questões, processamento cognitivo e comportamento motor. Mas, afinal de contas, o que é isso? Processamento cognitivo é tudo aquilo, são todos os processos que me envolvem como que eu entendo os padrões que estão dentro de uma partitura, né? Eu estou falando bem grosso modo. E o comportamento motor é como que eu materializo toda essa minha percepção de partitura, né, de padrões que estão ali inseridos, como que eu transfiro isso, como que eu materializo isso em tocar, né? E a gente não pode esquecer que envolve muitas questões do tocar de uma leitura à primeira vista. Então, o que acontece? Eu percebi que havia muitos problemas nas áreas de ensino quando elas não tratavam das duas questões, né? Então, muitas vezes eu via, por exemplo, professores dando aula apenas de você abrir uma partitura e tocar aquilo à primeira vista, e a aula toda de uma leitura à primeira vista era fazer isso, né? Aí eu comecei a perceber que isso, por exemplo, que era inclusive um aspecto que eu também trabalhava, né, antes do doutorado, eu descobri que essa era muito pouco, na verdade, para que se tivesse um processo mais avançado, que eu também precisava trabalhar com o aluno esse reconhecimento, inicialmente visual, de padrões que estavam ali na partitura, né? E outra coisa que é importante é como se fosse fazer o seguinte, é como se eu de repente abrisse uma partitura de fagote, olhasse toda aquela partitura ali que está escrita, entendo tudo que, né, sou aquela música dentro de mim, sei como que os padrões ali funcionam, mas eu não sou capaz de tocar um fagote, né? Eu não consigo nem soprar, nem 3 segundos não sai uma nota, nem durante semanas sairia uma nota. Então eu preciso reconhecer essas estruturas, mas também eu tenho que ser capaz de tocar. E ao mesmo tempo, se você sair um pouquinho aqui do share, ao mesmo tempo uma coisa que foi bastante importante neste processo foi que aqueles aspectos que às vezes alguns professores de piano criticavam, isso dá escala, isso dá arpejo, para que fazer isso exaustivamente, né? Será que isso é tão importante assim? Nossa, é mais do que importante, exatamente por causa dessa questão da revisão de literatura. Porque se você identifica um padrão, mas não consegue executá-lo, não adianta nada, você vai ter deficiência na sua leitura, entendeu? Então estudem bastante escalas, arpejos, os mais variados padrões pianísticos, musicais, estruturais, estilísticos que vocês puderem, que as pessoas puderem, porque isso, na verdade, sempre vai enriquecer e muito a leitura das pessoas, né? Porque uma coisa não está dissociada da outra, apesar de fazer isso assim diferente, né? Aqui está o processamento cognitivo, ali está o comportamento motor, só é diferenciado só para a gente entender, porque uma coisa está relacionada com a outra, né? E outro problema que também que existiu não eram só essas questões separadas, mas
muitos alunos tinham exatamente problema em construir essa relação de uma coisa com a outra, né? Porque também não adianta só saber separado, você tem que construir essa relação de um aspecto com o outro. Então, aí eu comecei, dentro das minhas aulas, então, a propor uma coisa um pouco mais diferenciada para os alunos, para que eles pudessem ter, deixa eu só mutar aqui que eu estou vendo uns ruidinhos aqui, para que eles pudessem ter também um processo de construção dessa relação. Então, como é que isso era feito? Eu colocava partituras de acordo com o que os alunos conseguiam executar e fazia um questionário oral. O que você percebe naquilo que você está vendo dessa partitura? Que tipos de estrutura você consegue perceber? Naturalmente, se o aluno é mais iniciante, essa percepção de estruturas vai ser muito menor, né? E se é um aluno mais desenvolvido, essa percepção vai ser maior, porque quanto mais conhecimento você tiver de harmonia, de estruturas musicais, e quanto mais você conseguir realizar essas estruturas também no piano, mais você vai conseguir ler melhor. Porque também não adianta, por exemplo, só identificar com o olhar as estruturas harmônicas, mas não conseguir realizá-las muito no teclado. Então, todos esses exercícios de cadências harmônicas, de transposição, de modulação, tudo isso é extremamente necessário, porque você constrói esse vocabulário, vamos dizer assim, esse arquivo de estruturas, né? Então, quando eu simplesmente olho para uma partitura, e é assim que deveria funcionar, eu reconheço essas estruturas, então elas não são mais novidades para mim, então eu deixo de simplesmente ler bolinha por bolinha, né? Notinha por notinha, e passo a compreender um aspecto até gestáltico maior daquelas estruturas, e quanto mais eu me desenvolvo e mais avanço nisso, mais eu consigo ter competência para entender todas essas questões. Então é assim que o processo mais ou menos se deu, e acabei chegando assim, realmente a mudar a mim mesmo como professor, porque eu percebi que eu não podia mais trabalhar daquela forma que eu estava trabalhando, eu tinha que avançar nesses processos. Então a pesquisa me ajudou também nessa transformação como professor para mim, sabe? Isso foi muito assim gratificante, que você vê, agora sim eu sei, tenho certeza daquilo que eu estou fazendo, mas isso acontece exatamente porque nós não temos uma formação assim específica nessa área, né? Então hoje eu cuido de falar para meus colegas, meus alunos, como que essas contribuições podem ser mais bem feitas para essa área e trazer mais aspectos mais positivos, né? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse ponto aqui? Se alguém quiser, por favor. Eu gostaria, Marcelo. Fale lá, Luciano. Olha, eu fiquei interessada porque você já começa, né? Você apresenta a partitura para o aluno, aí pergunta que tipo de estruturas você reconhece. Uhum. E assim, aí gostaria de que você desse o exemplo assim das categorias de estruturas. Você falou da harmônica e tem outras. Você pede para reconhecer o quê? Progressão harmônica? Tem alguma coisa rítmica? Eu gostaria que você Tá. exemplificasse assim para Ótimo, a gente. entendi. No caso dos alunos com quem eu trabalhei, porque eu tive 27 alunos que tinham feito apenas não eram pianistas inicialmente, então eu peguei aquela turma ainda bem, assim, bastante inicial. Eles tinham tido um semestre de aula de teclado na escola, porque a escola oferecia isso. Então, assim, a estrutura mais simples que eu colocava para eles vocês conseguem perceber algum padrão rítmico que se repete nessas peças? E uma das questões importantes referentes à literatura, da leitura à primeira vista, do que a literatura de repertório que os alunos estudam, é o seguinte: a literatura de leitura à primeira vista, ela é sempre curtinha. Os métodos todos, os ingleses, principalmente, que eu dou bastante referência, eles são curtos, eles não têm mais do que 12 compassos. Então, são pequenas lições muito variadas, né, de diversos níveis. Uma coisa que eu achei fascinante dos ingleses é assim, eles têm 8 níveis, tudo que eles publicam tem 8 níveis progressivos, entendeu? Então eu trabalhei, por exemplo, para vocês terem ideia, eu trabalhei com os alunos no máximo até nível 3. Eu pegava os alunos em nível 2, nível 1, e alguns conseguiam atingir o nível 3, mas com assim, bastante dificuldade já, não era uma coisa... Nível 2, com certeza, eles passaram direitinho. E esse nível 2, ele é bastante simples, então assim, eu nem falava estruturas harmônicas para os meus alunos, porque para eles era difícil ainda reconhecer isso. Mas eu podia falar de estruturas melódicas e podia falar de estruturas rítmicas. Então, às vezes, era uma coisa assim mesmo, tipo, colcheia, colcheia, semicolcheia,
Nem cima colcheia. 2 colcheias, 2 mínimas, uma mínima, por exemplo. Ali, esse mesmo padrão rítmico que aparecia na melodia 3 compassos depois, por exemplo. Então, eu queria ver se eles reconheciam coisas muito simples. E, na verdade, na minha opinião, eu acho que um professor que queira trabalhar a leitura à primeira vista, em qualquer nível, qualquer um mesmo, o aluno pode estar lendo bigrama lá na pré-leitura, é começar a trabalhar essas percepções. Isso aqui repete em algum lugar? Isso aqui tem em algum outro lugar? Como às vezes o aluno não percebe, então o papel do professor é fazer essa intervenção, né? Chegar lá e perguntar o que você observa de ritmo que se repete? E às vezes o aluno não consegue perceber isso. Então eram estruturas muito simples. Às vezes a mesma coisa de melodia, por exemplo, você tinha uma melodia que repetia as mesmas estruturas intervaladas em outro lugar mais para frente, você falava, o que acontece com essa melodia aqui e aquela primeira que você tocou? Elas são iguais, elas são diferentes? Que às vezes ela é parcialmente igual, mas isso também ajuda o aluno a identificar essas estruturas. Então era a partir dessas perguntas, na verdade, que eu comecei a introduzir um aspecto do processamento cognitivo com os alunos. Eles tinham que enxergar isso antes de tocar. Então, antes de eles tocarem a partitura, eu fazia essa análise prévia de o que aparece ali que já adianta meu processo. Um aspecto que eu achei bastante importante dos métodos ingleses foi exatamente a questão de serem limitados ao pentacórdio. Porque acontece, como só tem 5 dedos, é só grau conjunto ali, pelo menos dentro daquele limite, o aluno, a chance de ele errar é muito menor. E isso, para mim, é um grande ganho, né? Quanto menos ele puder errar numa leitura à primeira vista, melhor. Então, os dedinhos já ficavam na posição, não tire os dedos daquilo ali, simplesmente agora, né, como vocês estão simples assim, execute aquilo que está ali na partitura. Então, isso facilitava muito o trabalho, e essa ideia também já tinha sido elaborada pelos ingleses, e eu achei isso fantástico, porque você diminui, né, tudo que você puder diminuir em termos de possibilidade de erros nessa aprendizagem do aluno, ela é muito importante. Inclusive, para o aluno sentir que ele está progredindo também neste processo. Então, todas essas características que normalmente não apareceriam muito em repertório para tocar, são mais específicos nessa literatura. Por isso que eu sempre bato palma a favor de uma literatura mais específica, que é diferente da literatura para aprender piano, normalmente, entendeu? Eu tenho especificidades na leitura à primeira vista, e eu cheguei a essa conclusão, que o mais importante era principalmente trabalhar com alunos e professores no entendimento dessas características, né? Então foi mais ou menos assim, entendeu, Lu? Foi assim que eu mais ou menos consegui. Muito obrigada. Não, tá bem. Se alguém quiser perguntar também, aproveite antes de eu voltar para os slides. Não? Então, deixa eu voltar para os slides. Eu estava falando, então, né, das 2 instâncias, processamento cognitivo e comportamento motor. Aí, quando eu fiz o mapeamento final de toda a literatura, aí exatamente a partir dessa literatura que eu vi que só tinha essas 2 instâncias. Aí só para fazer uma relação, tipo assim, eu tinha artigos falando sobre questão da idade, questão da genética e da biologia, esses traços azuisinhos aqui, que eram as categorias, as subcategorias, né? Pesquisas que falavam, que eu fiquei muito apaixonado por elas, sobre movimentos dos olhos na hora de fazer leitura à primeira vista, questões da memória, como que eram essas interferências, a questão das expectativas musicais e dos padrões tonais, por exemplo, que a literatura mostrava, artigos publicados, e comportamento motor mostrava muito voz e instrumentos, mas sempre quem foi o campeão da leitura à primeira vista sempre foi piano, tá? E havia outros instrumentos, tem, né, voz, tem cordas, sopros, mas o piano era o campeão. E aí comecei a ver aspectos que me interessavam muito também na parte didática, que era questão dos métodos, avaliação dos métodos, a questão do chunking, que era como que você agrupava aqueles tipos de informação, que são os padrões, né, os diversos tipos de padrões que você poderia agrupar, como é que você poderia trabalhar com redução de erros, por exemplo, né, na execução da partitura, questões de execução motor, atividades de colaboração. Então, assim, é um universo muito grande. Aí acabei, então, esse mapeamento foi muito interessante para mim, por isso que hoje eu falo, assim, com bastante segurança de que os 2 problemas principais são esses: processamento cognitivo com o mundo atrás dele e comportamento motor com o mundo também atrás dele. Mas tendo essas 2 categorias maiores, né, mais genéricas, é mais fácil entender como atuar como um professor, né? Então, o que eu percebi a partir da revisão de literatura é que, na verdade, havia uma ausência muito grande
de diálogo na relação entre pesquisadores e pedagogos, porque os pedagogos, os pesquisadores falavam determinadas coisas, e os pedagogos não tinham muitas vezes os resultados dessas pesquisas traduzidos nos métodos, né? E isso foi bastante ruim, porque, na verdade, deveria ter esse diálogo, né? Se você descobre lá na pesquisa que você fazer determinado tipo de ação, você tem um resultado muito melhor do que eu, digamos assim, vou inventar uma coisa, se você olhar para frente na partitura, você consegue ler a primeira vez muito melhor do que se você não olhar. Se você fizer determinadas ações que têm uma produção melhor da leitura à primeira vez, então a gente deveria focar o nosso ensino naquelas qualidades, naqueles aspectos que favorecessem essa leitura. E nem sempre isso acontecia, né? Eu via coisas dentro de aspectos dentro, por exemplo, de métodos que não eram muito ricos, na verdade não acrescentavam muito para esses métodos, né? Então é essa falta de diálogo que me chamou assim bastante atenção. Descobri também que os métodos, né, de leitura à primeira vista nem sempre são referendados por pesquisas e aí acabam traduzindo, né, trazendo prejuízos pedagógicos para a área específica da leitura à primeira vista, né, isso que eu percebi. Então, eu falei, nossa, que coisa isso, né, fiquei meio chocado, mas eu achei que seria extremamente importante, né, ter essa referência de uma coisa com a outra. Não, claro, gente, nunca deixando de valorizar os professores, aqueles que escrevem métodos e livros, porque eles têm essa condição da experiência, aquilo que funciona mais, aquilo que não funciona em sala de aula, e isso é uma enorme contribuição, né, para o avanço e para o desenvolvimento da pedagogia da leitura de primeira vista. E uma conclusão parcial naquele período foi que o maior desafio, então, estava nessa integração dessas duas instâncias, pesquisas e métodos. Então, unir pesquisa e método é uma condição sine qua non para uma real transformação no desenvolvimento da LPV, senão vai ficar sempre aquele ensino capenga, né, como eu costumo falar, da leitura de primeira vista, né, e aquilo que eu falei, você simplesmente abrir uma partitura e ler, qualquer que seja o nível disso, isso é muito pouco, isso é apenas uma parte do processo, mas não é todo o processo, né. Então, entrando na pesquisa mesmo, né, eu usei uma metodologia de métodos mistos, quer dizer, eu usei qualitativo com quantitativo. No qualitativo eu peguei entrevistas com alunos, a partir de 2 questionários, e no quantitativo eu fiz realmente um experimento, e usando depois uma análise estatística através desse modelo aqui, que chama modelos lineares generalizados, que não vou entrar em detalhes não, que é bastante complexa a questão desses modelos, mas usei estatística para ver o quanto realmente os alunos cresceram neste processo. E aqui então está mais ou menos o desenho do experimento, né? Eu fazia um pequeno pré-teste aqui com os alunos, para ver como que eles estavam em termos de leitura, aí fazia um processo de aleatorização, com 3 grupos de controle, com 2 grupos de controle, desculpa, e um grupo experimental. Então, nesses 3 grupos, eu treinava uma característica específica, que era treinamento rítmico no grupo 1, repertório a 4 mãos no grupo controle 2, e aquilo que eu estava querendo medir, eu trabalhava transposição. Então, como é que acontecia? Depois de 12 aulas, eu tive 12 aulas semanais com esses alunos, eu fazia um outro teste, diferente aqui desse primeiro teste, né, para ver uma peça com uma peça fácil, média, difícil, e fazia uma comparação, depois desse treinamento, como é que foi o resultado desses alunos, né, ao longo desses 12 encontros, aliás, 11 encontros. Então, essa mesma peça que aparecia aqui, nesse rosinha aqui, nesse pré-teste, ela apareceu aqui, mas eu também aproveitei, mas será que se eu desse peças muito novas, muito diferentes para os alunos, eles teriam também o mesmo tipo de resultado? Então, nesse roxo eu fiz a mesma coisa, coloquei peças do mesmo nível, mais fácil, médio e difícil, para ver qual era o resultado que os alunos teriam em relação a isso, né? Então, deu para compreender, eu tinha 3 grupos, medi cada uma dessas qualidades aqui importantes para a leitura à primeira vista, e vi depois o resultado que esses alunos iam ter a partir de 11 aulas que eles tiveram, de 45, 50 minutos, em que eles foram treinados em estratégias gerais de leitura, tipo, olhar para frente, não olhar para as mãos, se errar, seguir tocando, não ficar, né, não interromper, não repetir. Depois eu dava a estratégia específica e depois os alunos liam realmente o repertório. Então, mesmo nessa aula que era um treinamento, tá vendo? Eu tinha coisas diferentes dentro de uma mesma aula. E isso é extremamente importante, né? Você ter aspectos diferentes de ensino para que a leitura de primeira vista avance mais.
E o que eu estava medindo? Eu estava medindo a quantidade de erros que os alunos tinham em notas, ritmos e hesitação. A hesitação é aquela questão de, sabe quando o aluno fala, mas ele para no meio da leitura e ele não consegue dar continuidade. Então eu também fiz uma medição a partir disso. Então, quantos mais notas erradas, mais ritmos errados e mais hesitação, pior era o desempenho do aluno. Então, esse que eu consegui medir. Então, quais foram os resultados da pesquisa? A partir das entrevistas com os alunos, porque eu tenho resultado, né, tanto qualitativo quanto quanti. Os 80% dos alunos que estudaram de 0 a 2 vezes por semana, mostrando que a frequência da prática dos para-casas foi muito baixa para o que se esperava do processo. O que isso aqui quer dizer? Quando o aluno não estudava nada durante a semana, ou até 2 vezes por semana, era a mesma coisa que não fazer nada para o resultado. O que me levou a concluir o seguinte: os alunos, para terem um pouco mais de resultado na leitura à primeira vista, têm que estudar pelo menos de 3 a mais vezes, até 7, né, de 3 a 7 vezes por semana para ter um resultado melhor. Se ele estuda até 2 vezes, não parece que ele tem resultado nenhum. Né? Eu achei isso bacana que eu falei, queridos alunos, estudem bastante, por favor, se vocês querem. Né? Parece óbvio, mas quando a gente coloca isso em números, faz bastante diferença. Tá? Então, 80% dos alunos teve um resultado, né, não muito bom. Aí coloquei aqui a porcentagem de erros, e nesses gráficos é interessante que a gente consegue ver exatamente isso. O maior erro que os alunos teve, o maior erro foi de ritmo, quase que nem o dobro, mas assim, muito maior do que em relação a notas, aqui nesse gráfico, tá vendo? Esse erro de oitavas é que muitas vezes o aluno errava a oitava em que estava escrita aquela partitura, tá? Então esse foi um erro pequeno, erro de hesitação foi muito baixo, e ainda teve uma situação que eu não estava nem esperando, quando o aluno troca de mão, por exemplo, em vez dele ler mão direita, ele lê mão esquerda em determinados trechos, sabe? Essa foi uma coisa que me surpreendeu, mas esses erros foram muito pequenos. E os alunos erram muito mais mão esquerda tocando do que mão direita tocando. Assim, olha, o erro de mão esquerda é muito grande em relação ao que estava acontecendo. Foram 27 alunos, né? Então, o que a gente deve reparar mais aqui? Mais erro de ritmo e mais erro de mão esquerda, tá? Aqui, então, tem um gráfico do Boxplot, que é um tipo de gráfico, né, muito usado em estatística, que, resumidamente, mostrou exatamente o resumo do meu trabalho, né, que é o quê? Erros da mão esquerda estão representados nesse amarelo clarinho aqui, ó. Então, na transposição, por exemplo, ó, os maiores erros, quem estava no grupo da transposição, os maiores erros foram erros rítmicos, igual no treinamento rítmico, por incrível que pareça, né, no treinamento rítmico, o maior erro que os alunos tinham era o rítmico também. E nas 4 mãos também, quando o aluno tocava o repertório 4 mãos, comigo, né, eu era a outra parte, o erro rítmico ainda foi mais. E agora, e a segunda aqui, esse marronzinho mais escuro aqui, erros da mão direita, tá? Muito maior aqui, menor aqui, menor aqui também. Ops. Erros em notas, que é esse verde maior aqui, esse verde escuro, tá vendo? Ó, como que ele se comporta? Os alunos de transposição erraram mais ainda erros em notas do que os erros ritmo, quem estava no grupo ritmo, quem estava no grupo 4 mãos. A hesitação aparece aqui muito pequenininho, igual esse erro de oitavas também. Tá? Isso é só uma outra forma de falar a respeito do que estava. Estou vendo que tem um chat aqui. Queria que meus alunos estivessem assistindo a palestra também. Ah, tá bom. Obrigado, Luciana. Faz parte, mas faz parte, né? Quem puder atingir esse conhecimento, eu já estou bastante feliz. Então, aqui foi um resumo do meu trabalho. E aqui a questão do total do soma de erros, né? Mais uma vez, ressaltando que o ritmo, esse vermelhinho aqui, comparado com... isso é erro nos testes, desculpa, essa aqui é uma outra questão. O que acontece? No teste 1, que o aluno não tinha tido as aulas, a quantidade dele de erros é muito grande ainda, né? O desejo é que todos esses quadradinhos aqui, que eles possam, no teste 2 e no teste 3, que eles possam descer dessa altura, que eles possam estar o mais baixo possível, que mais perto do chão. Quanto mais perto do chão, significa que mais competências os alunos tiveram em relação ao desempenho deles depois da intervenção, depois das aulas. E foi isso exatamente o que aconteceu. Então, aquilo que era erro de ritmo ficou menor aqui, tá vendo que desceu a coluna, ele foi mais perto do chão. O erro de notas também, mas ainda assim essa expressividade deles, dos alunos, ainda foi pequena. E o erro total também foi menor, tá vendo? Quer dizer, o desempenho global dos alunos foi bem menor, tá vendo?
Foi bem menor, não, foi maior. Os alunos erraram menos a partir da intervenção, tanto no teste 2, que eram as mesmas peças do teste 1, quanto no teste 3, que também eram peças que os alunos nunca tinham visto. Foi realmente uma leitura à primeira vista. Tá? Eu acabei captando todas as duas questões importantes no desempenho dos alunos. A partir dos experimentos, então, o que a gente conseguiu verificar? Que os alunos se desenvolveram 30% mais em relação à leitura à primeira vista inicial, quando eles começaram o curso, em comparação com os resultados dos erros totais aferidos no teste 2. Então, o teste 2, que era a mesma partitura, eles cresceram 30%. E no teste 3, que eles tinham partituras diferentes, mas do mesmo nível, eles cresceram apenas 23%. Faz lógica isso? Faz, claro, porque uma partitura que fosse um pouco mais familiar para o aluno, a tendência é que ele realizasse com mais competência, né, neste processo. Os alunos tiveram melhor desempenho em repertório conhecido e exercitado no treinamento do que em repertório com mais modificações. É porque esse repertório do teste 3 eu fiz pequenas alterações de sustenido, de bemol, para ver se os alunos conseguiam ler aquilo com competência ou não. Eles erraram mais porque estavam menos acostumados com esse tipo de situação, né? Era uma situação relativamente nova para alguns deles. A transferência de aprendizagem para outros contextos musicais, então, neste caso, foi muito menos bem sucedida. Tá? Conclusões finais, deixa eu só interromper aqui o sharing, antes de eu falar as conclusões, se alguém quiser perguntar, também deixo aberto aqui, como eu estou vendo que as pessoas não estão interrompendo, eles estão interrompendo. Tá compreensível? Eu sei que eu falei rápido, assim, o panorama da pesquisa, mas o mais importante é entender o que aconteceu com os alunos depois da intervenção. Quer dizer, a intervenção teve sucesso, mesmo com 12 aulas, que eu considero nem são tantas aulas assim, né? Você pensa bem, para você ter um tipo de situação que você tenha mais efeito, seria melhor se tivesse mais aulas, ainda mais, um tempo mais longo, mas eu tinha que encerrar, inclusive, para fazer coleta de dados e todo esse processo que é bastante complexo. Mas o que eu achei bastante interessante é porque eles não eram alunos pianistas, então você vê um progresso com alunos que mesmo, você pensa bem, mesmo não estudando muito, mesmo não fazendo muita coisa, eles ainda desenvolveram na condição que eles tinham de leitura. Aí eu fiquei pensando, já imaginou se eles estudassem pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, o resultado teria sido outro mesmo, entendeu? Não tem jeito, gente. É bunda na cadeira, sentar e estudar, não tem milagre. Não tem mesmo, não. Tem que ter essa prática, esse esforço, eu diria até, essa disposição para fazer isso o tempo todo. Né? Disciplina, é isso mesmo, a palavra certa, Luciano, obrigado. É disciplina, tem que ter isso. Não adianta, né? Então, além de saber isso como professor, eu provei estatisticamente que os alunos precisavam estudar mais para ter um resultado melhor. A Laura está comentando aqui, agora que eu consegui, esse trabalho vai colaborar não só com a LPV, mas também com o aprendizado de repertório para melhor compreensão e realização da música. Com certeza, Laura, porque uma das dificuldades que eu tinha na minha época de graduação, porque como eu não sabia disso tudo, eu não conseguia relacionar o ler melhor para o meu repertório, entendeu? E a prática acabou trazendo muito isso, quer dizer, na hora que eu vou aprender uma peça nova, eu já dou aquele scan geral visual para ver que padrões estão ali presentes para já me facilitar na leitura antes de eu tocar. E quando não tem muito tempo, eu já vou identificando esses padrões no tocar, porque depois também de um certo tempo acompanhando cantores, instrumentistas, aqueles padrões se repetem, né? Quer falar, Laura? Não, eu só para ressaltar mesmo que é super importante trabalhar, independente se a gente tem o objetivo de leitura à primeira vista ou não, que são detalhes muito importantes que você está trazendo aí, que ajuda, independente desse objetivo da leitura à primeira vista. Né? Tá certo. Achei muito legal. Thaís, você quer perguntar, porque só agora que eu estou acionando, conseguindo enxergar. Se quiser, pode... você está assim... vou ler. Tá, lê para mim? Ó, tá. O erro maior na mão esquerda, você atribui a quê? Essa é a pergunta da professora Thaisa. Obrigado, Lu. Thaisa, isso aconteceu pelo seguinte... isso é, aliás, um aspecto muito interessante, porque os alunos que eu tinha, eles não eram pianistas, mas eles eram instrumentistas de outras áreas. Então eu tinha trombone, trompa, eu tinha alunos de violino, alunos cantores. Os que erraram menos a mão esquerda foi o pessoal
que lia a clave de Fá, principalmente, por exemplo, trombone e tuba. Eles foram os que erraram menos. E isso acontecia pelo seguinte, porque os outros instrumentistas eles tinham muita leitura na clave de Sol. Então, na hora que apresentou a clave de Fá, eles olhavam assim, quem que é este ser da mão esquerda? Então, eles erraram muito. Inclusive, isso é uma das conclusões que eu tive, que um aspecto bastante importante num livro de leitura à primeira vista é você ter um trabalho específico também de clave de Fá da leitura com os alunos. Porque, se você pensa bem, a maioria dos alunos sempre faz solfejo em clave de Sol, faz tudo muito em clave de Sol. Quase nada é apresentado em clave de Fá. Então, na hora que vai para o piano que você tem essa clave, alguns alunos ficam perturbados porque não tiveram essa referência no início, ou não tem uma prática com isso. Por exemplo, os alunos faziam coral, mas eu até pensei, será que de repente os baixos poderiam ter, né, uma capacidade melhor de ler? E isso influenciou, quer dizer, aqueles alunos que tiveram melhor desempenho eram aqueles que tinham uma leitura na clave de Fá com mais frequência do que aqueles que não tinham uma leitura na clave de Fá. Entendeu? E não esperava isso, né? Isso surgiu lá da estatística, porque na hora que eu coloquei cada instrumento, cada tipo de instrumento, e a estatística acusou que o tipo de instrumento interferia no avanço da leitura dos alunos, eu falei, mas o que será que tem no instrumento que interfere no avanço da leitura à primeira vista? Aí os alunos que tinham clave de Fá liam melhor do que os alunos que tinham clave de Sol apenas, mas por causa exatamente dessa interação, porque eles faziam mais atividades em clave de Fá do que os outros alunos de violino, cantoras, por exemplo, entendeu? Eu não tive cantores com vozes graves, né? Eu tive instrumentistas com vozes, com instrumentos de leitura na clave de Fá, então por isso que a leitura na clave de Fá foi mais importante neste processo, tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Alguém mais quer perguntar antes de eu falar os resultados finais? Enquanto eu beber água aqui. O Wendel está perguntando aqui. Professor, achei muito interessante o fato do ritmo ser o principal erro na leitura à primeira vista. O que isso lhe sugere? Por que será que isso acontece? Que ótimo isso, Wendel. Obrigado pela sua pergunta. Isso acontece pelo seguinte, o ritmo ele é um elemento estruturador. Né? O que as pesquisas descobriram na hora de medir quem faz ritmo e quem não faz, é que se você consegue fazer bem a sua leitura rítmica, você consegue tocar aquela música apesar de notas erradas, por exemplo. Pensa quando você toca acompanhando, por exemplo, uma outra pessoa, um caso de um pianista colaborador. Se eu errar o ritmo, eu não consigo tocar com aquela pessoa. E se eu acertar o ritmo, errar uma ou outra nota, a música flui, entendeu? Então isso mostra exatamente aquilo que, se você quer melhorar a sua leitura, você tem que ter aquela coisa da pulsação ali bem estabelecida para você conseguir realizar aquela peça de uma maneira com mais competência. É por causa disso. O ritmo ele é estruturador. E isso é bastante interessante, que eu falei isso depois para professores de percepção musical. Cuidem de falar isso para os alunos, que quando você melhora a sua leitura rítmica, você melhora a sua leitura à primeira vista. Automaticamente isso vai acontecer. O ritmo é um elemento estruturador, né? Por isso que isso acontece. Marcelo, posso fazer uma pergunta? Sim. Essa questão do ritmo, você acha que é uma questão de conhecimento do ritmo e leitura, ou você acha que é foco? Porque eu vejo que normalmente as pessoas acham que para acertar a música tem que acertar a nota, então elas ficam focadas em acertar a nota. Então, você acha que é um problema de leitura, de conhecimento rítmico, de conseguir executar, ou o foco da pessoa que realmente foca mais a questão das notas, e não do ritmo? Eu acho que tem as duas questões, Laura. Eu acho que principalmente a questão de saber fazer o ritmo, porque eu posso só olhar e entender, mas eu tenho que ter de alguma forma, e isso, agora qual que é a grande questão também? Não adianta eu só aprender o ritmo e fazer as ações combinadas se eu não sei tocar isso, porque quando eu estou no piano eu estou usando musculatura fina, então tem a parte técnica que está envolvida também, que é muito mais fácil você fazer a batucada, vamos falar na mão, né, que são uma musculatura mais grosseira, do que a hora que você tem que acionar um dedo em uma tecla para realizar isso, por exemplo, entendeu? Então acaba que realizar o ritmo no piano ele é mais difícil porque eu tenho uma musculatura mais fina envolvida no processo, entendeu? Essa que é a questão. Mas tem os dois, até porque tem alunos que estavam muito dispersos, né? Que às vezes é característica da pessoa, já está ali, mas a cabeça dela não está ali também. Então, tem os dois. Eu falo que quanto mais foco ali no que você... Mas eu acredito que é muito entender o que está escrito ali e conseguir realizar. Pelo menos para os alunos que eu tive, entendeu? Normalmente, eu percebia muito a partir do desempenho deles como professor naquele momento.
Tá, só a questão do foco que eu estava dizendo, não é o grau de concentração. Assim, a pessoa foca mais em um elemento do que outro, porque ela acha que aquilo é mais importante. Tá, mas entendi. Na nota. Entendi, mas aí ficava livre, por exemplo. Entendi, mas aí ficava livre, sabe, Laura? Porque quando você faz as medições, por exemplo, elas denunciam isso. Então, eu acho que não era só por uma questão de o aluno não ser capaz de fazer, porque o ritmo é um elemento realmente mais difícil, e se a gente pensar, por exemplo, em termos de melodia, eu tinha menos variação mesmo, porque a melodia só estava dentro de um pentacórdio, ela não saía daquilo ali. E olha que isso tornou a leitura da melodia mais fácil, né? Porque eu não saio daquela amplitude. E apesar da amplitude ser limitada, o aluno teve mais erro de ritmo do que de leitura melódica. Então eu acho que não é só uma questão de foco, não acho que ritmo tem essa questão de ser mais difícil mesmo, e eu pressuponho por causa de aprendizado e pressuponho por causa dessa questão da musculatura fina também. Porque quando você dava para o aluno batucar ou fazer alguma coisa, ele normalmente fazia, né? Mas na hora que fazia a coisa com o dedo individual, para ele era um pouco mais difícil ter essa coordenação. Porque eles não tinham... E que para mim também foi muito bom, porque toda a turma mais ou menos estava mais ou menos homogeneizada, não tinha pessoas avançadas no piano. E isso é essencial para quando a gente faz um teste estatístico, né? Não pode ter variações muito grandes da amostra, eles têm que ser mais ou menos os mesmos, né? Vou voltar então para falar agora das nossas conclusões. Professor. Oi, pode falar. Desculpe, ainda sobre esse assunto do ritmo, eu estou aqui pensando, desses 11 alunos, né, que participaram aí da pesquisa... 27 alunos. Ah, 27, perdão, 27. Desculpa. Desses 27, quantos deles atuavam na área de música popular e quantos da área de música erudita? Não fiz essa diferenciação, Wendel, eu não sei te dar esse dado, porque isso não foi uma categoria que eu separei para os alunos. E, na verdade, assim, uma das questões que eu pesquisei era quanto tempo a pessoa tinha de estudo de música antes de estar ali, quanto tempo de piano, ou quanto tempo de música. E isso, na estatística, não fez nenhuma diferença. Eu vou falar assim, vamos dizer que os alunos que tivessem mais anos de estudo de música pudessem ter um desempenho melhor, e esse caiu fora rapidinho. Inclusive, eu tive alunos tanto da licenciatura da manhã quanto da licenciatura, aliás, do bacharelado, não, do bacharelado em outro instrumento que não piano, e da licenciatura em outro instrumento que não piano, também não fez diferença nenhuma se o aluno entrou no bacharelado ou na licenciatura. Isso não fez nenhuma diferença em termos de nota dos alunos. Porque eu coletei uma série de dados para ver, será que isso aqui vai interferir? Eu não sabia, né, se iria interferir, isso não fez nenhuma interferência. Então, independente de ser erudito popular, mais anos de música dessa pessoa não fez nenhuma diferença no desempenho dela, tá? Deixa eu voltar lá. Então, conclusões finais de tudo isso. O ensino e aprendizagem da LPV é algo dinâmico, interativo e desafiador, com certeza tá? Eu falo assim, hoje na UENG nós temos obrigatório para o aluno de piano 1 ano de leitura à primeira vista. Ainda eu acho pouco, não é suficiente, mas pelo menos eu tento passar para os alunos essa capacidade de poder, pelo menos, entender como que ela funciona e eles conseguirem se virar mais para frente sozinhos também, entendeu? Eu acho que ainda é pouco, mas tudo bem, tipo assim, é o que podemos oferecer dentro da nossa escola. Aprender como ler melhor à primeira vista foi mais relevante do que o ato em si de tocar piano. Isso foi muito interessante, porque isso veio da entrevista com os alunos. Para eles, aprender essas estratégias de identificar as estruturas, identificar padrões, foi muito mais importante até mesmo do que o realizar no piano. Quer dizer, o aspecto cognitivo para eles teve um aspecto muito importante, porque depois eles me contaram em off que isso ajudou na leitura deles dos instrumentos, do violão, do canto. Quer dizer, aprender a leitura no piano ajudou para eles a ler melhor nos instrumentos deles depois, entendeu? Porque eles não eram pianistas, né? Eles eram instrumentistas de outra área. A seleção de peças mais interessantes do ponto de vista musical deve ser priorizada, tendo em conta a satisfação pessoal, o incentivo para querer continuar a tocar e para se manter o aluno engajado nas atividades. Por que eles falaram isso? Porque dentro do método que eu usei, que foi o do Paul Harris, nem sempre as peças eram muito interessantes de tocar, nem sempre soavam muito bem. E isso desincentivava o aluno a estudar em casa. Então eles colocaram isso, eu achei interessante, quer dizer, se formos escolher um repertório,
que possamos escolher um repertório que seja musicalmente interessante, mesmo no nível, né, mais fácil, no nível mais inicial, mas que isso possa ser, motivar o aluno a cada vez mais ler e procurar a cada vez mais tocar um repertório mais interessante. Um aspecto interessante da pesquisa foi sempre, né, eu acho, uma quebra de mitos. E quais que eram esses mitos, né? A crença, por exemplo, meus alunos tinham muito isso, esses alunos que foram alunos experimentais. A crença de que tocar em teclas pretas é difícil e que só é aprendida depois de anos de estudo do piano. Eu mesmo vivi essa situação, né? Eu acho que eu só fui tocar uma peça, sei lá, em dó sustenido maior, em sol bemol maior, depois de muitos anos de piano. E eu tinha alunos dentro, né, ali que tinham às vezes um semestre só de teclado, que faziam isso já na segunda aula, porque eu trabalhei com a transposição, né? Então eles faziam uma peça, às vezes, que estava lá pequena em dó maior, eles já transpunham para dó sustenido maior e transpunham para dó bemol maior, que era o processo como eu ensinava para eles o aspecto da transposição. Então isso quebrou-se muitos mitos que eles tinham, nossa, mas é difícil ler com sustenido, com bemol, e eles faziam isso brincando, não tinha nenhum tipo de problema. Então esse mito foi quebrado já na segunda e terceira aula. A crença de que praticar e dominar a performance de arpejos, tríades, pentacórdios, dedilhados e extensão às escalas é desnecessária para a prática do repertório pianístico e da leitura à primeira vista. Aquilo que eu tinha falado logo no início, né? Não, muito pelo contrário, quanto mais você puder estudar, né, fazer uma prática desses aspectos estruturadores, arpejo, tríade, pentacórdio, dedilhado, escalas, para cima e para baixo, melhor o seu domínio de padrões, vai melhorar o seu domínio de padrões e, consequentemente, o seu domínio de leitura à primeira vista, né? Porque você reconhece aquela estrutura na partitura. A crença de que simplesmente ler um repertório à primeira vista é suficiente para melhorar sua leitura. Muito pelo contrário, a leitura à primeira vista exige um planejamento especializado e corretamente orientado para este desenvolvimento, que é o que eu sempre vi. Inclusive, eu já tive aula de leitura à primeira vista também com professores, em outras situações, aqui em Belo Horizonte, que falavam, abrir a partitura e leia, e não é isso, né? Eu tenho que ajudar o aluno a compreender a parte cognitiva ali, aquela parte de estruturas e de padrões. Exercitar a leitura na clave de Fá, foi o que falamos anteriormente, exercitar mais os aspectos rítmicos do que os melódicos, e exercitar mais a mão esquerda do que a mão direita traz benefícios mais relevantes para o desempenho global em leitura à primeira vista do piano. Isso aqui foi aquilo que eu nunca tinha imaginado isso até fazer essa pesquisa, né? Então, enfatizar a clave de Fá, enfatizar o ritmo, enfatizar a mão esquerda tocando. Isso vai ajudar muito no desempenho global do aluno que fizer a leitura à primeira vista para o piano. Outra coisa que foi muito importante, já tinha sido falado nas pesquisas, é isso aqui, que estratégias específicas isoladas, elas têm pouco efeito no desenvolvimento dos alunos. Usar uma matriz curricular híbrida, com 3 ou mais preditoras significativas, parece ser o caminho mais adequado para o desenvolvimento de uma competência em leitura à primeira vista, confirmando pesquisas anteriores na área. Essas pesquisas anteriores na área é a pesquisa da Zukov, tá? Lá de 2016, que ela já tinha falado que, ela já tinha exatamente colocado isso, que o desempenho de leitura era melhor quando eu misturava abordagens, e não usava uma coisa específica, tá? A pedagogia da LPV, para a gente encerrar aqui, deve pautar-se em limites técnicos, extensão do repertório, amplitude intervalar das melodias, dedilhado, alternância de mãos, seleção de tonalidades maiores e menores, apresentações das marcações gráficas de acentuação, dinâmica, agógica e sua forma de distribuição, grau de interesse, redundância e variedade do repertório. Por que eu coloquei tudo isso aqui? Porque como eu tinha já um repertório que já era definido, que já era inclusive publicado, né, na Inglaterra, o Paul Harris, então eu tive que falar exatamente a respeito dessa importância, quer dizer, não pode ser qualquer repertório, qualquer amplitude de melodias, eu tenho que selecionar alguma coisa específica para aquele tipo de aluno, para aquele no nível que ele se encontra, para que essa pedagogia seja mais eficaz. Por isso que eu falo que tudo isso aqui é complexo, desafiador e dá trabalho. É por causa exatamente dessas questões. E para mim o mais importante de tudo é foco na formação de professores, porque quando eu começo a formar professores que possam trabalhar com essa competência, eu tenho uma multiplicidade maior, na verdade, dessa ação, né? Porque muitas vezes eu posso ensinar para o aluno, por exemplo, mas se ele não vai ser um professor que vai usar aquele conhecimento, ele vai apenas, ele não vai ensinar aquele conhecimento, acaba que esse conhecimento meio que morre. Então, quando eu formo professores, eu tenho a possibilidade de ampliar essa atitude.
E aqui só uma parte minha que eu falo que é poética. Eu inventei isso aqui que eu gostei. Seja por desafio, diversão ou aventura, o melhor leitor à primeira vista é aquele que lê com as mãos, entende com os olhos e toca com o coração. É isso. Quem precisar de contato, já aqui encerrando, meus contatos de e-mail, aqui também tem a questão da minha tese, onde que ela se encontra lá no FMG, mas também é fácil digitar meu nome, Marcelo Almeida Sampaio, e colocar tese, cai diretamente lá no site do UFMG. E isso é tudo. Deixa eu diminuir aqui o share. Então é isso, quem quiser está aberto agora para perguntas, quem precisar sair, pelo adiantado da hora também, que eu já falei aí uma hora e tanto, né? Fiquem à vontade, se alguém quiser ter perguntas também. Eu não sei se eu li tudo que está aqui no chat, eu tenho que voltar. Tá. Você já me perguntou a respeito do ritmo, Wendel. Ok. Acho que todas. Se eu não respondi todas as perguntas, pode falar. Você viu alguma coisa, Lúcia? Tinha alguma pergunta que eu não respondi? Não, eu acho que eu lia. Acho que foi tudo, todas, né? Tá. Foi tudo. Estudar 2 vezes, tá? Não adianta. Eu falo que assim, eu vejo isso da minha prática como professor de piano, não só de leitura à primeira vista. Tem que estudar todos os dias. Se quiser ter um resultado efetivo, não tem jeito. Você vê, a estatística mostra isso, até determinada quantidade. Você pensa bem, eu tive 80% dos alunos que estudaram só 2, quase 3 vezes por semana, o desempenho deles, apesar de eles crescerem na leitura, ainda foi pequeno, né? Podia ter um resultado melhor. E eu cheguei à conclusão, acabei não colocando aqui, que foi o seguinte: a transposição, ela não se mostrou mais eficiente do que as outras estruturas, tá? Nem do que o treinamento rítmico, nem do que o repertório a 4 mãos. Quer dizer, se os alunos tivessem feito repertório com essas 3 categorias, que foi o que eles fizeram ou não faria diferença nenhuma. Por que eu acho desse resultado? Pela falta de estudo. Eu acho que se tivesse tido o empenho dos alunos, talvez apareceria alguma diferença dessas categorias, e não apareceu. Entendeu? Porque tinha alunos que não estudavam tanto na leitura 4 mãos, quanto no ritmo, quanto na transposição. Então, acima de tudo, estude, disciplina. Não é mesmo? Tem mais uma perguntinha aqui, Marcelo, você consegue ler? Deixa eu abrir o chat aqui. Professor, você sugere algum livro para o uso em aulas? Eu uso aqui o Schaefer, o Michael Krauschuk e Paul Cook, são bons livros. Aqui, eu não conheço o Krauschuk e nem o Paul Cook, vou até anotar aqui, porque eu falo que eu faço coleções de métodos e álbuns. Renato, obrigado por me dar essas referências, deixa eu só anotar aqui. Não conheço eles, tá? Eles são autores alemães? Você tá sem áudio, né? É isso, Renato? Tá. Ela falou que achou na internet. Tá, tô vendo que você achou na internet. Tá. Eu não conheço esses autores, Renato. Eu tenho dificuldade de entender o que ela tá falando, eu não consigo entender. Acho melhor você escrever Renata mesmo, porque eu consigo ler. Desculpa, é porque na hora que você fala, o áudio tá ruim. Exercício sobre pentacordes, tá? Eu acho que assim, tudo que você possa desenvolver padrões de música, eles são importantes, sabe, Renato? A única questão que eu acho é o seguinte: apesar de você pode desenvolver padrões, mas isoladamente, igual falar das pesquisas, também não adianta nada, você tem que ter abordagem mais híbrida. Quer dizer, se você mistura. Então, hoje, o que eu faço na minha aula de leitura de primeira vista? Eu misturo, apesar de não estar dando aula de leitura de primeira vista na pandemia, mas até antes dela, o que eu fiz? Eu misturava as abordagens. Então, eu fazia um trabalho de ritmo, lia 4 mãos com o aluno, fazia transposição. Então, quanto mais atividades diferenciadas, melhor, entendeu? E não ficar focado numa só. Então, se de repente você tem um livro que só foca numa atividade, eu acho que ele acaba perdendo essa questão de ser uma coisa mais múltipla. Mas você, como professor, você pode ter várias atividades e naquela atividade utilizar um determinado autor. Isso é ótimo, entendeu? Porque, por exemplo, se você tiver alunos mais avançados, você pode fazer atividades que envolvam, na minha opinião, aspectos
harmônicos, por exemplo, você dá sequências harmônicas para os alunos tocarem, transporem, por exemplo, isso ajuda bastante no sentido de ampliar essa multiplicidade. De uma parte da aula, sim, você abre a partitura e dá para o aluno ler, identificar esses padrões e ler à primeira vista. Claro, com certeza tem que ter isso. A aula só não pode ser isso apenas, tem que ter outras coisas também. Então, incentivar, por exemplo, escalas e arpejos dentro dessa prática é extremamente importante, de como executar, como fazê-la, como executar isso bem e dar todas as referências para executar isso tecnicamente bem também, né? Isso que eu penso. Ok, então, nenhuma pergunta. Qualquer coisa, alguém quiser saber mais, na tese tem como 1000 detalhes, pula a parte da estatística que é difícil, inclusive para mim também foi, mas estão lá com bastantes detalhes, todos esses termos, todas essas questões que são usadas em leitura à primeira vista. Agradeço, então, a participação de tantas pessoas desconhecidas para mim e que se prontificaram. Tá aqui, agradeço, Luciana, por fazer a propaganda por mim, de ter você como colega lá desde a Inglaterra, conheci a Luciana desde a Inglaterra, né? Foi ótimo nossa convivência lá e que possamos ter essa convivência o tempo todo com todos vocês. Precisar de ter né, perguntas, ajuda, meu e-mail está aí disponível também, já coloquei para vocês. E quem sabe nos encontramos em um próximo momento, né? Acho que foi muito bom tudo isso aqui e um grande prazer estar com vocês nesse período todo. Obrigado vocês, um grande prazer conhecê-la também, Laura Longo. Obrigada, Marcelo. Muito prazer, tudo de bom para vocês, Renata, todos aqueles que se manifestaram também, viu? Um grande beijo para vocês, queridos.